E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando ainda sobre anestesia, o que é mito, o que é verdade, quais são as recomendações aqui no bate-papo com o anestesista Dr. Danilo Lima, que é também o presidente da Sociedade de Anestesiologia de Sergipe. Isso. Doutor Danilo, a gente está falando sobre choque anafilático, o que ocorre? Pronto. Essa é uma reação alérgica maciça e realmente ele determina repercussões hemodinâmicas onde o paciente ele pode ter vários graus de comprometimento. Isso, o que pode se dizer para a população é que, em geral, todas as anestesias elas são realizadas num ambiente seguro, onde você está num centro cirúrgico que tem toda uma aparelhagem e medicações e também o profissional que é capacitado para reverter essas situações. Há alguns casos, a pessoa já tem alergias conhecidas e isso nos permite evitar as medicações, que é o principal. Para os casos não esperados, é a habilidade do profissional, o equipamento e o atendimento rápido, o acompanhamento. Toda anestesia ela é acompanhada integralmente por um profissional anestesista durante todo o período. E um anestesista ele só pode fazer uma anestesia. Então, esse é o respaldo que a gente pode oferecer para a população. Não existe teste. Seria Por exemplo, eu vou testar para saber como é que vai ser minha reação àquela substância. Existem testes alérgicos, isso é outra situação. Com relação a você saber se pode tomar certas medicações com relação à anestesia, uma dose de teste teria poder para desencadear uma anafilaxia ou uma reação anafilactoide que seria tão grave quanto uma dose completa daquele tipo de medicação. Até porque num teste desse você não estaria no ambiente, por exemplo, hospitalar com toda a infraestrutura para prestar um atendimento rápido. Na verdade, se existisse o teste seria criado, mas não existe. Então aí a pessoa, ninguém está desamparado. Em geral, o que se tem é um histórico prévio. Então, se o paciente não tem nenhum histórico, hoje em dia, com as medicações que são usadas, do ponto de vista dos anestésicos em si, é um pouco mais raro. As medicações mais comuns de causarem a alergia, na verdade, são os antibióticos, por exemplo. Então, dos anestésicos em si, alguns deles devido a um conservante, mas é muito mais raro. E para o dia a dia é uma preocupação que deve existir, né? Mas não que seja impeditiva do procedimento, a pessoa deva dizer, não, vai acontecer comigo. Não funciona dessa maneira. É uma Até coisa porque, mais... voltando para aquela consulta com o anestesista, você estava falando, ele vai depender muito do histórico. Por exemplo, a pessoa chega e já diz que na consulta que tem alergia, por exemplo, a determinados medicamentos, ou que na família tem caso, por exemplo, tem caso de trombose. Isso também ajuda a definir o tipo de anestesia que vai ser utilizada? Ajuda a definir o tipo de anestesia, depende também marcadamente do tipo do procedimento cirúrgico, mas essa informação ajuda a evitar essas medicações. Então é lógico que um paciente que tem alergia à dipirona, que é um analgésico muito comum e que dá muita alergia também, a gente não usa. E aí você evita um problema. O tipo de anestesia é interessante porque existe uma mesma cirurgia, você pode fazer com uma anestesia geral, às vezes, com uma anestesia, um bloqueio neuroaxial, uma raquianestesia, uma peridural, ou às vezes você pode fazer com um bloqueio mais localizado, num membro, um membro superior, um membro inferior unicamente. Mas, para a população geral, se a pessoa dormiu, ela acha que tomou anestesia geral. Então, às vezes, por exemplo, a cirurgia de varizes, ela é muito indicada para anestesia RAC, igual a uma cesariana. Na cesariana, a mulher está acordada, então ela lembra. Já na de varizes, a gente pode fazer um pré-anestésico antes. E aí, ela não tem a lembrança, às vezes, nem que tomou a RAC. Às vezes, é aquela paciente que na cesariana, ela referiu que teve uma sensação estranha porque tomou aquela anestesia nas costas. E aí, às vezes, não quer fazer a varizes achando que é a mesma coisa. Bom, tecnicamente é a mesma anestesia, mas na varizes você tem o pré-anestésico, que na cesárea não se pode por causa da criança. Tem algum risco maior entre os tipos, por exemplo, o senhor estava falando, olha, tem a RAC, tem a anestesia geral, tem algum tipo que seja diferente do outro? Estou falando assim, em termos de risco? No geral, seria errado dizer que uma anestesia geral ela é mais arriscada, porque do ponto de vista de complicações
Hoje, tecnicamente, as medicações são modernas, os equipamentos são modernos, nós temos uma formação muito boa, todos os anestesistas do Estado que são vinculados com a sociedade têm título de especialista, então são profissionais que podem conduzir bem o procedimento anestésico. Isso eu acho que é o que é o mais importante. Acordar no meio da cirurgia. É uma coisa que até já foi objeto de filme e isso torna a nossa profissão assim mais intrigante, porque é difícil você passar essa informação que nós estamos conversando hoje, mas é muito fácil, né? Essa outra, ela viraliza numa velocidade muito maior. Em geral, o médico anestesista acompanhando o procedimento, ele tem muitos meios para verificar o que a gente chama do paciente estar saindo de plano anestésico. Inclusive, existem até monitores onde você liga e tem disponível aqui na rede e ele dá um número que identifica o grau de profundidade da anestesia. Mesmo sem o uso desse equipamento, você tem outras reações que são precoces a isso. Agora, é claro, pode vir a acontecer um caso desse, mas é muito raro a lembrança. É quase um mito. Precisaria, é uma coisa de exceção, né? Na rotina, se percebe muito antes que que o organismo está saindo do plano, uma pressão que aumenta um pouco. A gente trabalha com estatística, é uma especialidade muito técnica. Existe um pouco de arte, porque você pode fazer de várias maneiras, mas subiu a pressão 10% do que estava, a frequência aumentou, o cirurgião às vezes relata algum movimento de músculo interno, ali a gente já está controlando a infusão e tornando o paciente durante todo o procedimento sem nenhum tipo de intercorrência. Contrariando os equívocos, a anestesia é sim um processo seguro. Sim, a anestesia ela é segura se realizada num ambiente bem preparado, um hospital que tem os equipamentos, com um profissional gabaritado. A anestesia moderna ela usa ultrassom, ela usa instrumentos ópticos para realizar os procedimentos, ela usa medicamentos que foram recentemente lançados, com perfil de ação totalmente conhecido. É uma coisa que é muito mais tranquilo de se fazer, não diminuindo a importância do que se está fazendo. Realmente, anestesia é para quem precisa, né? Não é uma coisa que, vamos dizer, não exista risco, não, longe disso. O que nós temos hoje é um ambiente controlado. A gente falou muito sobre anestesia relacionada à cirurgia. Tá, mas e aquelas anestesias que estão sempre sendo solicitadas no caso da realização de exames como exames de estômago, colonoscopia? Isso é o que a gente vai conversar daqui a pouco, no próximo bloco. A gente volta já 2 minutos.